Fala, gente, tudo bem? Tudo certo? Boa segunda-feira a todos e já estou eu aqui com mais uma análise tática. Vocês estão vendo aqui, né? Inter 3, São Luís 1, o jogo muito importante, principalmente porque o Inter, né, cumpriu o seu favoritismo, não fez aquele jogo espetacular, teve dificuldades, a gente vai ver aqui, mas venceu. Time misto, bom para dar sequência para jogadores, bom para dar confiança a jogadores e no fim das contas o Inter venceu. Bora lá! Antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Quanto mais gente se inscrevendo, mais alcance a gente tem, a mais pessoas a gente chega e melhor ainda fica o nosso conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante. Bora falar desse jogo, Inter 3, São Luís 1, muita coisa legal, muita coisa a se resolver, mas tudo faz parte do momento. Vamos lá! Então, gente, começando essa análise tática, é muito importante ver as variações de um jogo, tá? E alguns sintomas de coisas legais e de coisas não tão legais. Eu vejo o gauchão, além claro, do Inter ter a obrigação de vencer, queira ou não, é um laboratório. Jogadores novos vindo da base, oportunidade de jogo, oportunidade de ter minutos que talvez se não tivesse o gauchão não jogariam tanto. E até, por que não, possibilidade de errar. Porque uma hora vai acertar, desde que entenda o mecanismo. Vamos lá, o começo do jogo já tem uma coisa muito importante, né? Nós vamos ver aqui nos primeiros 3, 4 minutos, 2 gols, então tem bastante coisa para analisar. Coisas importantes daqui, né? Dessa imagem. Uma, a pressão, né? O que acontece? Quando o time é melhor, ele tem que se impor. Ele tem que mostrar, no começo do jogo, quem manda. E dar as caras ao rival para meio assim explicar assim, ó, o jogo vai ser assim. Muitas vezes não se consegue por causa do rival, mas nesse caso o Inter conseguiu com 2 minutos. Coisa importante que eu vejo aqui, veja essa pressão do Inter. O Inter está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do São Luís. Nessa imagem eles estão em 7, né? 8 com o goleiro, mas veja nessa foto, a gente tira esses dois. Então o Inter está no mano a mano aqui. Com certeza lá na defesa está no mano a mano, mas o Inter pensou, provavelmente estratégia do seu treinador, pressiona que eles não vão ter tanta qualidade para sair jogando. E isso é respeitar o rival. Quando alguém sabe os defeitos do seu rival e vai em cima disso, não é falta de respeito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é respeito. Então aqui, Alejandro já está pressionando, aqui está pressionando, aqui está pressionando. O Bruno está indicando que aonde for ele chega. Se essa bola chegar aqui, aqui chega. Acho que é o João Vitor aqui. Se a bola chegar aqui, o Bruno chega. Bernabei, muito importante, como sempre, na fase ofensiva, né? E não é porque é o São Luís, a gente já fala sempre, todo mundo sabe muito bem das valências e da qualidade do Bernabei do meio para frente. Pressionando aqui e o Bruno Tabata fazendo a dele. Isso aqui é entendimento tático. O Bruno Tabata sentiu que ele vem aqui, foi fazer a dele. Bora lá. Aqui, ó. Tabata. Muita gente está criticando o Tabata, muita gente está dando notas para o Tabata. Eu não me apego a isso. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo pela produção e principalmente, gente, eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês, que a gente pensava no meio do futebol. Todo jogador tem uma fase ruim. Uns dura menos, outros dura mais, mas todo mundo tem a fase ruim. Eu vejo como, o que internamente a gente vê como time, grupo e parceria. Como o jogador atua em cima da fase ruim. Quando ganha pontos com os seus companheiros, é tipo assim, ó, esse cara é fera. Mesmo na fase ruim, ele dá a cara a bater. Porque, volto a dizer, fase ruim todo mundo tem. Todo mundo sabe que a fase do Tabata não é das melhores, mas a gente vai ver que nunca deixa de jogar, pode errar a execução, mas nunca deixa de aparecer, nunca deixa de tentar, nunca deixa de esboçar uma reação, não se esconde. E isso é o mais importante no futebol. O importante no futebol não é só quando o cara tá bem, mas principalmente quem vai mostrar que tá comigo a hora que eu estiver mal. E o Tabata, nesse quesito, ele tá dando uma aula de querer melhorar. Pode me criticar, pode achar que eu passo pano, mas eu não tenho por que puxar o saco de ninguém, eu não tenho por que falar o que as pessoas querem ouvir, eu não tenho por que puxar o saco do Tabata. Eu vejo em cima da vida que eu tive dentro do esporte.
Então, esporte é coletivo. O coletivo leva um jogador a melhorar, desde que esse jogador queira. E o Tabata está muito bem. Aqui ele está fazendo uma função que tu vai falar, ai, mas isso não me adianta. Não adianta para você. Dentro de um time de futebol, para um treinador, isso vale muito mais talvez que um gol. É a atitude. Aí a gente vê aqui o Tabata, ó, deixa eu apertar aqui. Quem rouba a bola do primeiro gol? Quando a gente não quer gostar de alguém, a gente desvaloriza, a gente se faz de louco e não vê o que é importante. Quem discordar de mim, pode achar, todo mundo está de acordo que o Tabata não está numa fase boa. Mas quem discordar de mim que o Tabata não foi muito importante no primeiro gol, é sacanagem. Aí tu se esconde da realidade. Tu tá vivendo em outro mundo. Tabata, com 1 minuto, 2, quase 3 minutos, rouba a bola. Tentou achar o Alejandro. Se o zagueiro não toca, cai aqui. Era uma chance claríssima de gol, que por sinal, Alex, melhor em campo, grande atuação, grande jogo. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas o que aconteceu? Vocês viram que no começo da jogada o Bernabé estava aqui, o Tabata está aqui. Olha isso, ó. 1 segundo depois, 2 segundos depois, o Tabata está aqui, o Bernabé está aqui. O futebol é muito dinâmico, é muito rápido. Num piscar de olhos muda tudo. A zaga corta, aí a outra coisa importante do time estar em cima, existe uma pequena regra de você sempre... um time bem posicionado, ele sempre vai pegar a segunda bola. Nesse caso, isso aqui é uma segunda bola, porque é um corte que a bola vai sobrar para alguém, não é um passe. Está bem posicionado. Bernabé já sabia o que tinha que fazer. Ele dá o passe aqui. Eu só tenho dúvidas se foi no Bruno Henrique ou foi no Aguirre. Eu acho que o andar da bola, pela curva dela, foi buscando o Aguirre, porque eu não acredito que nesse movimento e com essa curva ele tentava o Bruno. O Bruno já olha. Aqui acontece uma outra coisa importante que a gente reclamou no meio da semana, né? Porque o Aguirre não chutou. Ok, aquilo é passado, não chutou, a gente ficou pé da vida, faz parte. Tem que chutar. Só vai colher frutos quem tenta. E nesse caso, o Aguirre tentou. Um chute que, para quem não joga bola, vai falar que é frango. Eu acho que frango e falha tem muita diferença. Isso aqui é uma falha do goleiro. Um chute que a bola faz uma curva. E principalmente mostra um gol coletivo, né? Na primeira imagem a gente vê todo um time pressionando. Se um dorme ali, a bola sai. Aí o que é mano a mano aqui para nós, vira mano a mano lá para eles. Que aí se torna força ofensiva para o rival. Porque, lembrando, nunca é aconselhável um time defendendo mano a mano. Ok? Bora lá. Dominou, chutou. Qual é o risco que tu tem dando um chute? Chutar para fora, que aí acaba a jogada e tá tudo bem, porque se ele perde a bola aqui e vira um contra-ataque, a culpa é dele. Ou o gol. Infelicidade do goleiro, mas se não chuta, não faz. 1-0 pro Inter, logo no começo do jogo. Agora, vamos lá. Aí começam os problemas, né? Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, para mim, é onde começa a acontecer o gol. Aqui é onde começa a acontecer o gol do São Luís. Importante uma coisa. No começo da jogada ele está virado para lá, esse atleta. Ele está indicando que está indo para lá. Olha só que loucura. Quando ele vira para cá, aqui o Alejandro e o Tabata tinham que ter matado a jogada. Porque a partir do momento que ele gira, ele mata 2 jogadores, ok? Tá 2-1. Então, não pode sair ileso dessa jogada. Ele não pode. Ou rouba a bola ou faz a falta. Mas ele não pode sair assim. Ele sai. E aí vocês vão ver, ó, que quando ele dá a volta, no começo da jogada ele está de costas. O Bruno já sente que tem que pressionar aqui. Aqui já pressiona, tá tudo bem. Só que se esse cara sair, ele quebra todo esse pensamento. Por quê? Porque está no meio do caminho, está pronto para correr para frente. Esses caras não fizeram, teoricamente, o que deveria de ser feito, ficou vendido. Aí ele já não corre para cá e não corre e fica longe desse cara. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa.
Então o que aconteceu? Ele virou. E vocês podem ver, ó, como ele estava indo para lá, o Thiago Maia já estava para lá. O Bernabé já estava para lá. Aí o que tem que fazer o time? Tem que balançar para cá o mais rápido possível. Não pode torcer, porque mudou a jogada. Não mataram. Putz, vamos lá. Ai, vamos de novo. Ó, o Bruno já está tentando voltar, ó. Até aqui controlou de novo, mas vocês vejam bem, ó. A bola está vindo para cá, ó. O Thiago Maia está para lá. Se a pressão é bem feita, o Thiago Maia tinha que estar pro lado de cá. Ok? Então ele está aberto. São fotografias do jogo e isso são frações de segundo. Ó, olha só. Aí vem para cá. Ó, o Bruno saiu para dar o bote. Lembra que ele estava confiando que os dois jogadores fossem roubar a bola ou matar a jogada. Então por isso que ele foi em cima de outro. Porque ele obriga o time todo a sair. Como o cara fugiu, vários jogadores ficam no meio do caminho, inclusive o Bruno. E olha o que acontece. Ó, tudo certo, olhou para frente, olhou para frente. Tá descendo aqui porque tem um jogador aqui. E aí o jogador com qualidade. Olha ali, ó. E aí vocês vão dizer, pô, mas foi nas costas do Bruno. Sim, foi nas costas do Bruno. Porque dentro da pressão, que provavelmente foi treinada, o Bruno tinha que ter feito aquilo. Então, volto a dizer, se eles matam a jogada aqui, porque estava perfeita para dar o bote. Sabe quando dá todo mundo o bote e os caras escapam? Escapou, fudeu. Aí é correr para trás. E muitas vezes correr para trás não dá tempo. Olha aqui, ó. Achou uma jogada com qualidade, um baita passe, olha aí, ó. Olha onde entrou. Por quê? Porque esse jogador ferrou esse e ferrou esse. Pode ver, ó. Se esse cara tá aqui, o Aguirre estaria aqui. Porque tá no mano. Se ferrou. Como ele escapou dentro de uma ideia, como essa bola entra aqui e ele escapou, esse jogador tem aqui. E aí o Aguirre já não pode sair nele. Porque se o Aguirre sair, ele toma aqui. Então é muito mais importante nessa situação, segura a posição e faça com que esse cara tenha que te encarar. Não dá essa brecha para ele dar profundidade. Então o Aguirre freou. Girou muito bem. Ó, tá tudo certo aqui, ó. Tá todo mundo ok. Difícil imaginar que vai sair um passe de gol. Só que tem um outro movimento muito importante, ó. Esse atacante, ele vem para cá. Meio que vai fazer o movimento como se fosse entrar. Aí o Aguirre entra para acompanhá-lo. E aí se perdeu. Aí o Bernabé, como já ficou para trás, quando não dá tempo de tu correr junto, tu tenta deixar o cara impedido. Olha aí, ó. Ó, vê que ele tá saindo para cá, ó. O Bernabé já viu que não vai acompanhar ele. Aí o Bernabé vai sair, vai querer deixar ele impedido, porque não dá tempo. Parece que dá, mas esse cara já tá embalado. Ó. Aí o Aguirre, como vê o movimento desse jogador começando a fugir aqui, o Aguirre dá a condição, ele não correu em sincronia com o Bernabé, se bem que, se o Aguirre não tá aqui, não estava impedido. Olha onde o cara tá e a bola já saiu. Então, quem deu condições? Aqui e aqui. Aqui o Juninho eu tenho dúvida, mas o Juninho ficou vendido, já não tem o que fazer. Por quê? Porque aquela pressão lá no começo não foi feita e tu ferrou. E lembrando, o futebol é uma engrenagem. Se uma não funciona lá, vai explodir aqui. E aí o jogador, como eu falo, dificilmente um jogador vai errar alguma jogada se ele não estiver pressionado. Se ele está pressionado, ele vai fazer alguma coisa, vai dar sequência. Porque para estar dentro de um campo de futebol, tu já passou por esse filtro. Tu consegue fazer muitas coisas. Um domínio errado, quando a gente achou que não ia pegar mais, o jogador consegue trazer para sua esquerda e faz o gol. Dá uma porrada. Olha aí, ó. Ó, olha o Bernabé lá, o Aguirre dando condições aqui. No momento os dois, ó, tocou, pode ver, ó. Tava em condições. Daqui a pouco até com o Juninho. Um movimento bom. Quando o movimento é bom, a jogada é bem executada, tu não pega mais, é só rezando. Porque é óbvio, né? Um cara correndo para cá e o Bernabé de posição para até o Bernabé girar, já é tarde. Então às vezes vale mais a pena tu correr para frente e tentar deixar impedido do que tu ir para trás.
Aí. O jogador, por outro lado, olha duas vezes para ver se o goleiro está saindo, né? Não tinha como ter saído. E aí ele consegue trazer para a esquerda e solta um chutaço. É um balde de água fria, por quê? Porque o Inter vinha de um gol. Aí todo mundo falou, hoje vai ser bom. E vamos lá, outra observação. Eu já vi esses melhores momentos e ele não mostra a realidade do jogo, tá? Porque vai chegar um momento que vai aparecer o gol do Bernabé. Mas até o gol do Bernabé, porque só vai ter quase lance do Inter. Até chegar o gol do Bernabé, todo mundo lembra, o jogo estava difícil, o São Luís estava mais próximo do gol do que o próprio Inter, o Inter estava desorganizado, o São Luís por si fazendo um grande jogo, jogando talvez muito melhor do que eles tinham jogado até então, o jogo estava bem perigoso. Para quem assistiu o jogo com atenção e para quem estava no estádio, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí depois o segundo gol do Bernabé deu uma acalmada e o jogo voltou dentro da sua normalidade. Mas até aquele momento o Inter estava sofrendo muito com o jogo do São Luís. O Inter não estava encaixando. Motivo de preocupação? Dependendo do rival, sim. O Inter não deveria ter sofrido como sofreu. O resultado talvez engane um pouco. Aqui, uma baita jogada do Alex, que como eu falei foi o melhor em campo. Aqui tem uma coisa importante, ó, principalmente para menino que vem da base. O que eu penso dessa jogada? Roubou a bola muito bem, depois ia ver se ia ter VAR, se foi falta ou não. Mas por que eu acho que não aconteceu o gol? Porque ele ficou em dúvidas o tempo todo. Ó, muita dúvida. Tem que estar mais firme, mais consciente. E é normal, tá? É normal. Mas ele duvidou. Olha só. Chuta no gol. Com todo respeito, foda-se o Alejandro. Se ele pegar, ele vai pegar uma sobra. E aqui na jogada, a gente não sabe se ele chutou no gol ou cruzou. Não pode ter essa dúvida. Tem uma canhotinha que é a coisa mais linda do mundo. E vocês vão ver a diferença da execução de uma jogada quando tu tem dúvida e quando tu não tem dúvida. Chuta pro gol. Faz a mesma coisa, mas tenta o gol. Ó, desculpa aí, interrompi o vídeo porque eu tenho um recado bem legal para você. A CMPC entra em campo como patrocinadora oficial do Gauchão 2026 e da 4D. A CMPC joga junto com os gaúchos, pelo desenvolvimento sustentável, pela inovação e pelo cuidado com o Rio Grande do Sul. Siga @CMPC_Brasil no Instagram. CMPC, é da nossa natureza jogar junto. Ó, pode ver, ó. Roubou bem a bola. Ó, ficou o tempo todo procurando alguém. Até aqui tudo bem, mas não vem marcação, segue atacando. Chuta no gol. Esse ângulo não é tão favorável como o outro, chuta no gol, não busca passe. Não busca passe. Bora lá. Aqui um movimento interessante, né? O Tabata assim meio que numa posição de Alan Patrick. O Alan Patrick tem muito esse dom de ficar esquecido aqui, ó. Olha quanto espaço tem. O Alejandro levando, esse zagueiro não pode sair, tanto que esse aqui já está avisando, ó, tá indo aí. Ele segura esse jogador para esse jogador estar livre. Ó, olha onde a bola vem. E é isso que eu falo do Tabata, não se esconde, tenta, chuta. Uma hora vai fazer o gol. Olha aí, ó. Esse chute é o chute que me ensinaram desde moleque. Chuta cruzado, isso é um baita chute. E tem que fazer assim. Então eu respeito muito o jogador que, independente da fase, volto a ser repetitivo, bota a cara. Tabata vai ser muito importante e logo logo as coisas vão melhorar. Tabata já mostrou que é bom jogador e não vamos esquecer que quando ele chegou, ele nos ajudou muito naqueles momentos ruins do time. Que eu já vi de jogador aí que a gente elogia, mas na hora que a pica pegava, só se escondia e vocês não observam. Que para muito torcedor, meu Deus, esse é fera. E para nós internamente a gente falava, meu, esse cara não dá para contar, porque é um cagalhão. Que uma baita jogada, né? Caneta, roubar de bola, pisadinha e o passe. Olha só, lembra que eu falei de ter dúvidas na jogada? Se tu tem dúvidas, a tendência é errar mais. Olha agora que ele não tem dúvida. Um chute talvez até mais difícil que o primeiro, né? Porque o primeiro, ele estava aqui. Olha onde ele está, com o jogador na frente, olha a execução.
não duvidou no que ia fazer. Talvez ele entendeu que na primeira ele duvidou e pensou assim, meu, na próxima oportunidade parecida eu não posso duvidar. Eu tenho uma canhota que é maravilhosa, eu tenho que chutar. E olha aí. Eu tenho certeza que se ele tivesse a atitude naquela primeira bola de não ter dúvidas, provavelmente ele teria feito o gol. Ou então o Alejandro teria feito um gol num rebote, alguma coisa. Ali, ó. Essa canhotinha linda, baita jogada, muito bem, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Aqui outra coisa importante, ó, 44 do primeiro tempo, né? Olha o que são, olha o que acontece com uma zaga quando os jogadores levam a zaga para a última linha. Pega uma zaga que não tem confiança, porque é um time inferior ao outro, começa a se defender. Vai dando um passinho para trás, daqui a pouco a zaga está dentro da área e os jogadores, todos do rival, no caso o Inter, vão te encurralando. Olha que interessante essa jogada. Ó, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o goleiro. Olha onde eles estão. Muito porque tá passando, tá marcando essa linha lá em cima. O pessoal tá obrigando a zaga a correr para trás. Isso é muito importante. É muito importante porque se a zaga corre para trás, sinal que vai ter muito espaço aqui para alguém que chuta bem. Se aproxima aqui, chuta, é uma chance de gol. Ó, entre linhas, observando o tempo todo, aqui passou, traz todo mundo. Olha só, gente, é que 2 metrinhos para trás, num jogo de alta intensidade e de, primeira divisão, muda muito. Um jogador que leva a marcação muda muito. E o que aconteceu, ó? Exatamente o que eu falei. Já tem um outro lá, então aqui, ó, o São Luís voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles estão com 10 jogadores aqui. Aí os jogadores levam lá pra cima, o que tem? Oportunidade. Domina, dá um chute na cara da bola, porque tu ainda tem tranquilidade de bater bem na bola, tu não tá sob pressão. E olha o chute que o Thiago Maia tira, ó. Então esse chute, gente, não é só um cara que chegou e chutou. Existe toda uma mecânica para esse cara aparecer aqui, receber a bola e acertar o chute. Vocês entenderam? O pessoal vai falar, ai, viu o Thiago Maia só aparecer e chutar? Não, gente, para ele aparecer e chutar tem que ter uma mecânica. Senão não existe tática. Um grande chute, a bola variando, difícil pra caramba pro goleiro. Bora, aqui segundo tempo, ó. É o primeiro lance que aparece, mas eu vi umas 3, 4 vezes durante o jogo. Eles jogavam a bola no segundo pau para tentar uma segunda jogada para dentro. Bota o jogador mais alto, aqui tenta disputar, até porque é difícil, tu corre para trás, tu não tem impulsão, o cara que vem de frente, ele vai te atropelar. Ah, mas por que ele já não está aqui? Porque é pior ainda, porque se a bola entrar aqui, esse cara embala. Então é mais fácil esse cara cabecear daqui do que cabecear daqui, convenhamos. Ó, disputou. E aí, gente, depois que tem uma segunda jogada, por mais que estão todos bem marcados, é uma outra jogada. Isso aqui não existe treino, tá? Não existe treino para isso, porque muda toda a movimentação. Por isso tanta jogada dos times, de uma bola parada, os times tocarem um para outro e cruzar, porque a zaga perde a referência. Bola parada, o cara cruza, ok, eu tenho a minha referência. Não quer dizer que não vai dar gol ou não. Mas com a bola em movimento, eu saio do lugar. Porque eu tenho que correr atrás de atacante e aí já muda tudo. Se o cara conseguir bater bem na bola com ela em movimento, eu tô ferrado. Eu que estou defendendo. E aí, mostra que independente do rival, tu não pode brincar, né? Uma bolinha parada, uma bola boba, quase toma um gol de bicicleta. Vamos lá de novo. Pedindo bola, marcando o território, 2-1, super importante. Não se afobou. 2, difícil a gente imaginar nessa fotografia que vai sair. Saiu bem, achou toque. Ó, aí já é confiança, ó. Deu um passe de direita ali, ó. Isso aí já é confiança. Isso é confiança. De novo, Tabata. Todo mundo no mano a mano. Dentro da área temos 3-3.
Tinha o Bruno aqui, também era uma possibilidade, mas eu nunca vou ficar bravo com um jogador que chuta. Provavelmente não seria gol, mas mais um chute cruzado, muito parecido com o primeiro. O primeiro passou reto. Esse aqui, tu obriga uma defesa do goleiro. Segue chutando. Uma hora vai entrar. E volto a dizer, tem que ter personalidade. Personalidade de um jogador não é quando ele está bem. É quando está na fase ruim, é pedir a bola, daqui que essa zica vai sair. Então, muito bem do Tabata. E aqui que eu falo, né? Eu fiz um baragadã ali falando com vocês, porque até esse momento o São Luís era melhor no jogo. Era melhor. O São Luís desenvolvia, o Inter estava com muita dificuldade. Se o São Luís tivesse um pouquinho mais de qualidade, talvez pudesse complicar mais a vida do Inter. E aí acontece isso. Aí vamos lá para o primeiro lance. Primeiro lance, quem participou? Lá no ataque. Primeiro lance de gol. Bernabei. Bernabei tocando para o Aguirre. Vocês lembram que os melhores momentos desse time do Inter, Bernabei e Aguirre estavam no ataque toda hora? Era um cruzando para outro, porque tinha uma sustentação defensiva que permitia com que esses jogadores issem bem para o ataque protegidos. Aconteceu nesse jogo. Claro, tem que levar em consideração ao rival. Primeiro gol, Bernabei toca para o Aguirre, gol do Aguirre. É lateral, tocando para lateral. Isso não é tão normal no futebol. E aí depois vem isso aqui, ó. E aí a confiança. O Inter não estava bem no jogo, o São Luís estava melhor. E uma jogada de confiança muda o jogo. Aí ele faz isso aqui, ó. Aí ele sai aqui, ó. Isso é golaço, gente. Que golaço. Né? Já cansamos de falar que o Bernabei, eu acho ele um fenômeno. Eu testaria ele de ponta. Mas não um ponta lá na frente. Um pontinha, porque ele precisa de espaço. Ele tem muita qualidade de ataque. Olha aqui o Alejandro, ó. É isso aí, meu. Isso é golaço e tem que ser celebrado. Porque um gol assim, não é porque é o São Luís. Seria contra qualquer time. Tem bolas que nem um goleiro pega. Então um golaço do Bernabei. E um gol que foi muito importante para o Inter, porque depois desse gol as coisas voltaram a acalmar. O São Luís teve uma chegadinha aqui outra, mas as jogadas voltaram a acalmar. Então, gente, aqui tem um lance que é muito importante, né? Que olhando para nível o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, são erros que não pode ter. Essa bola não pode entrar, essa bola não pode acontecer, aí é o Bernabei, né? Que é naquela parte defensiva. Isso aqui é desatenção, isso aqui não é nem porque ele não sabe fazer, isso é desatenção porque ele sabe. Não é uma jogada trabalhada, é algo simples, é um passe, não tem um envolvimento onde tu te mexe, tu vai, é simplesmente um passe. Depois a gente ia ver se o cara estava impedido ou não, mas que, por isso que eu falo que isso aqui serve como treino para os jogos grandes. Tem que tratar com muita seriedade, tem que botar em treinamento. São os jogos que te permitem errar, mesmo assim tu vence, mas tu tem que estar subindo o teu nível. E contra time grande, isso aqui é um erro básico que não dá para cometer. Com todo o respeito ao São Luís. Eu estou falando a nível de Série A de futebol brasileiro. Olha como essa bola entra. Ó. Vocês veem que não tem nada, não tem por que essa bola entrar. O Bernabei não foi envolvido, sei lá, aqui, acho que o Juninho não foi envolvido. Aqui não foi envolvido, essa bola passa. Volto a dizer, depois a gente ia ver se estava impedido ou não. Mas olha o que acontece de uma jogada simples. O jogador dá um passe de 30 metros e a bola entra assim, numa facilidade que não pode acontecer. Se fosse um time melhor, um time de Série A, daqui a pouco era um 2-2, mudava tudo de novo. Ok? A marcação muito bem feita. Muito bem, obrigou o cara a chutar para fora, pressionado, mas aqui o Bernabei até pediu impedimento, o Daronco dá a entender, não sei se esse movimento é que não tinha impedimento ou sobre essa jogada aqui, mas fica o alerta, não pode uma bola entrar sem que sequer esse time tenha feito algo para movimentar a zaga, a bola simplesmente entrou tão muito simples. Aqui já estamos, né? Depois daqui o jogo ficou muito melhor para o Inter, melhorou. O São Luís cansou, já não teve mais qualidade. O Inter também fez algumas trocas, botou sangue novo. E aí, claro, aí o time já está desesperado, já precisa. Aqui uma boa jogada,
Aqui é outra coisa que eu queria chamar a atenção, deu jogada, deu tudo, mas se não tiver tão claro, e nisso é conselho mesmo de atacante, tu tem que ser fominha. Tu tá no mano a mano dentro da área, vai pra dentro, dribla esse cara, tenta, porque se você passa é você e o gol. Esse passe que ele entra aqui, pode ver que ele é muito mais difícil. No fim dá uma claridade que não se imagina, foi mais consequências, porque a bola foi para trás, aí aqui, esse jogador aqui que me fugiu o nome, tocou na bola e deu, surgiu um gol, mas tá aqui dentro, não tenta tocar. É a segunda vez, assim, aqui muitas vezes sobe da base e tu quer agradar. Tem horas que tu tem que fazer, porque tu tem que fazer o que tem que ser feito, porque a jogada é tua, não é de outro. Então aqui que eu aconselho, vai dentro, dribla e chuta, tá dentro da área, tem qualidade, tem técnica, já mostrou, vai pra dentro, não toca essa bola. Aí o Vitinho resolveu, mas tu vê que já não é uma jogada trabalhada? É aqui, o outro já tá correndo pra trás e dá o gol, dá uma chapada boa, mas não é algo trabalhado. Aí por muito pouco o impedimento, né? Muito pouco mesmo. Às vezes o atacante tem que ser mais fominha. Vou dar o pausa aqui, ó. Vai dentro, olha aqui. Isso aqui é lindo. Poucas vezes um atacante tem a chance. Talvez passam jogos e jogos e tu não tem a chance de ter o mano a mano dentro da área. Dribla, chuta. Não tem que olhar mais pro lado. A não ser que não tem esse zagueiro aqui, aí tu só passa, esse cara faz o gol. Fora isso, vai dentro. Não passa essa bola. E depois uma boa execução, né? Que infelizmente estava impedido. E aqui já se sentia que o Inter ia ter uma chance de fazer um gol. Aqui, o bom do Bernabé, né? Do meio para frente defende muito bem. E mais uma vez, o Bernabé deu passo para o primeiro gol, fez o segundo gol e ele participa, né? Porque a bola está no pé do seu rival. Quem rouba, já rouba olhando para frente, olha o passe com confiança. Quando a bola está saindo, o Alejandro já... Olha aqui, ó, na imagem talvez não apareça, o Alejandro já está vendo quem está vindo. Então é aquele negócio, enquanto a bola está vindo, não tem por que tu ficar olhando para a bola, tu já sabe que ela vai chegar, não tem ninguém em volta. Então numa fração de segundos tu olha em volta. Para quando a bola chegar em você, você saber já o que tem que fazer. O Alan Patrick é craque nisso. O Alan Patrick é um dos caras que melhor faz isso no Brasil. Quando a bola chega, ele já sabe o que fazer. Isso aqui é importante, ó, do Alejandro. Já olhou de novo, olhou 3 vezes, depois vocês vão nos melhores momentos e observem bem o que eu estou falando. Dá um zoom, ele olha várias vezes, já domina girando. O Vitinho já faz o facão, ele faz o facão, ele obriga com que esse zagueiro corra para trás, não corra para frente. Por consequência, esse zagueiro entra, esse aqui fica sozinho. Esse que eu falo, jogou sem bola. E muitas vezes quem joga sem a bola para o seu companheiro se dar bem, ele colhe os frutos. Entendeu? No começo da jogada esse cara estava aqui, ó. Já não entra o passe. Vitinho, opa, eu tenho que chamar a atenção desse cara, porque se ele entra uns 2, 3 passos, já entra passe. E foi isso que aconteceu. De novo, tinha que ter feito isso antes também. Ó, traz pra dentro, chuta, tem um bom chute. Alejandro já passa para trazer a zaga, para chamar a atenção. Uma bolinha difícil de defender, a bola quica, caixa. Caixa. De novo, olha só. Aqui cortou um pouquinho. Esse movimento do Vitinho aqui, ele tá a 10 metros desse cara. Mas o que faz essa bola chegar aqui é esse movimento do Vitinho. Então é isso que eu falo para vocês. Dentro do gol em si, o pessoal olha, o Alejandro tocou, chutou, pegou a sobra. Não, gente. O Vitinho sai daqui, ó, no começo da jogada. Ele vem para cá, quando a bola chega pro Alejandro, ele entendeu que ele tem que fazer o facão. Porque o Alejandro saiu, aqui marcou a linha para receber em profundidade, então o Vitinho começa a jogar sem a bola. Então esse gol só sai do Vitinho porque ele fez todo o movimento. Ok, se saísse o gol aqui no chute do Alex, eu ia estar falando a mesma coisa. Só aconteceu porque o Vitinho fez toda a jogada sem bola, que é o trabalho sujo que ninguém vê. Com certeza o Pesolano viu essa jogada e falou, Vitinho, parabéns. Parabéns, porque tu pensou a jogada, tu definiu a jogada,
E o Alejandro virou número 10, o Vitinho foi lá e virou número 9. Jogador que faz mais de uma função, dependendo como anda o jogo. Aqui tá nítido, ó. Um virou 10 e o outro virou 9. Ó, vê se o cara entrou, olha a distância que abriu. O passe vai entrar. Vira um mano a mano, ó. É mano a mano. É mano a mano. Aí o Alejandro faz uma outra coisa importante, que é, o Vitinho jogou sem bola, aí chegou a vez do Alejandro jogar sem bola. Olha o que o Alejandro faz, ó. Vê que esse cara olhou pra ele? Esse cara vai acompanhar, ó. Se o Alejandro não faz esse movimento, o Alex não teria esse espaço aqui pra chutar. Olha onde ele leva o marcador, ó. Já levou, ó. Já era. Chance de chute. Então, super importante, 2 jogadores fizeram um trabalho sujo para sair esse gol. Ó, o Alejandro tá lá, ó. E o Vitinho virou um 9. Provavelmente o Alejandro chegou para o Vitinho e falou, pô, eu fiz a tua, tu fez a minha e tu fez o gol. Faz parte, assim é o jogo. Alejandro se soltando, não fez gol, mas eu gostei da movimentação, um cara que está se adaptando. E no fim das contas, um 3-1 que, não digo que foi justo ou não, mas ganhou o melhor time. O Inter tem muito a evoluir, o Inter está evoluindo. O empate contra o Flamengo permitiu com que o Pesolano pudesse trocar um pouquinho o time, dar chance para outros jogadores e o time venceu. Isso é o que importa. É muito mais fácil tu consertar os erros com o time ganhando do que com o time perdendo, pois a pressão é muito maior. Então, gente, Inter na semifinal, pega o Ipiranga de Erechim, que surpreendeu a muitos e venceu o Caxias. 2 jogos, vai ser difícil, vai ser complicado, uma viagem longa, mas o Inter é favorito. É certeza de vitória? Claro que não. Esse é o Campeonato Gaúcho e vocês acabaram de ver análise tática. Esperando que daqui uns dias eu esteja aqui fazendo análise tática de novo. Aí é Campeonato Brasileiro, Inter e Palmeiras. Um jogo super importante. Eu acho que o empate do Inter contra o Palmeiras, contra o Flamengo, perdão, no Rio, fez com que esse jogo fosse mais igual. E o Inter tem totais condições de vencer. Se apresentar o que apresentou, tem totais condições de vencer. E respeitando muito o Palmeiras. Quem viu o jogo Palmeiras e Corinthians e Palmeiras no caso, né? Na arena lá do Corinthians, o Palmeiras apanhou o tempo todo e no fim achou um gol. Tem que respeitar, é um time chato, é um time complicado, então esse jogo é muito importante. E também pode ser o jogo que bota o Inter em outro patamar. Se o Inter vence esse jogo, é muito importante. 2 jogos contra os 2 favoritos ao brasileiro, até o começo do campeonato, fazer 4 pontos, isso é maravilhoso. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Vejam esse vídeo, discutam, escrevam, me xingam, façam o que vocês quiserem, mas deixa a opinião de vocês aqui, isso é muito importante, tá bom? Logo, logo tô aqui de novo para fazer Inter e Palmeiras. Grande abraço a todos, boa semana. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, olha só, tem mais 2 para você aqui. Clica, acompanhe, análise tática de uma forma que você nunca viu.